Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui, agradecer pela sua companhia em mais um domingo, momento de Evangelho no Lar, momento de oração, momento de elevarmos os nossos pensamentos a Deus. Momento também de desligarmos um pouquinho dos problemas, das situações conflituosas das nossas vidas, das vicissitudes, situações que precisamos muitas das vezes passar para o nosso crescimento. Estarmos no corpo físico tem as suas vicissitudes e todos passaremos por elas. A diferença é que muitos de nós passamos com a cabeça erguida, com a motivação, com o amor, entendendo que temos um propósito para estarmos aqui. Pedir a vocês que neste momento possam ajudar o canal, curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever. A gente agradece, o canal é voluntário, a gente não faz a monetização do canal, então toda ajuda é bem-vinda, qualquer comentário, falando a cidade, o estado de onde você ouve ou compartilhando, indicando para um amigo ou para um grupo. Nós agradecemos imensamente. Vamos praticar a caridade moral, compartilhar o bem. Assim, mais pessoas terão acesso a este conteúdo. Vamos entrando nas vibrações iniciais. Momento de Evangelho é momento de vibração. Durante todo o Evangelho a gente pode ficar neste momento, recebendo o passe, vibrando. Vamos nos transportar para um local que neste momento possa regularizar o nosso corpo físico, elevar os nossos pensamentos neste momento meditativo e momento também de aprendizado, abrindo aí a nossa consciência, pedindo a Deus para que tenhamos ouvidos para ouvir, os ouvidos espirituais, que possamos captar a essência dos ensinamentos de todos os vídeos, de todas as palestras que nós assistimos e ouvimos, não somente agora no Evangelho no Lar. Possamos captar todas as informações e que elas sejam arquivadas e que possamos depois também escutá-las. Já peço desculpas aí de antemão, se por algum motivo vocês ouvirem algum ruído. Nós ainda estamos com eventos aqui na região, na minha cidade, então eu peço, alguns ruídos às vezes saem, mas nós não podemos deixar de fazer o Evangelho todo domingo e às vezes pode ocorrer essas questões do dia a dia, do cotidiano. Então vamos juntos na nossa prece inicial, pedindo autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos este momento de Evangelho. Deus, Pai amado de infinita bondade, mestre e amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior. Neste momento juntos nos encontramos, reunidos, encarnados e desencarnados. Os nossos irmãos que nos ouvem ao vivo e depois gravado, ó Deus, direcione as minhas palavras, me dê a intuição necessária através dos benfeitores espirituais. Que este conteúdo de hoje possa ser útil para todos nós, que possamos pensar junto no nosso propósito de vida, na nossa reencarnação, no que precisamos ainda reajustar e crescer enquanto pessoas que estamos aqui vivenciando uma experiência terrena. Que possamos deixar cada segundo da nossa vida com mais sentido, com mais espiritualidade. Sendo assim, vamos juntos, que assim seja. Graças a Deus. Mensagem de Lorival Lopes, do livro Gotas de Esperança. Nós fazemos o mundo. Não pense, ninguém me entende, ninguém me ama, todos me desprezam. O mundo está contra mim. Tudo está dentro de você mesmo. As pessoas e o mundo são a imagem que você faz delas. Se estiver alegre, notará que parecem sorrir para você. Se triste, que o evitam. Até a natureza se lhe afigura hostil. Não se deixe abater. Deus está esperando a sua reação,
põe em ação as forças que tem. Deus colocou o mundo dentro de nós para que pudéssemos colori-lo com as próprias tintas. Mensagem importante aí do Lorival. Não é uma mensagem simples, muito menos motivacional. É uma mensagem de uma direção. Se nós lermos apenas a mensagem com os olhos superficiais, nós não vamos entender a profundidade das mensagens espirituais. Chegou a hora de nós pensarmos e aprofundarmos nas mensagens, tirando apenas a primeira impressão, que nos dá a impressão de ser algo motivacional. Tudo que nós vamos ouvir ou ler que parece motivacional, parece impossível de praticar, porque parece impossível que nós tenhamos uma vivência assim. Ah, William, então eu tenho que estar sempre feliz para que o mundo esteja feliz. Ah, eu tenho que estar sempre sorrindo para que o mundo sorri. Parece muito simples e realmente isto não ocorre. Nós, enquanto indivíduos humanos, nós vamos passar pelas vicissitudes e teremos momentos tumultuados em que ficaremos tristes. Nós falávamos aqui no Evangelho das Emoções e que todas as emoções do corpo humano nós sentiremos. Tristeza, alegria, nojo, surpresa, enfim, e as demais nós não conseguimos controlar porque o externo do mundo provoca estas emoções. O que nós conseguimos controlar, então, é o sentido que nós damos a essas emoções. No primeiro evangelho deste mês, nós conversávamos então sobre a questão de termos um ideal. E nós diferenciamos então o ideal do sentido. O sentido é algo mais refinado. E hoje nós vamos falar sobre ter um espírito de missão. Ter um espírito de missão e um direcionamento na vida também nos ajudará a olhar as adversidades, os problemas e as vicissitudes da vida, não com positivismo tóxico. Porque em muitos momentos nós vamos precisar sim sentar, acolher as nossas dores, chorar, sentir a emoção, mas sempre entendendo o que há de nós para aprendermos. Então, quando a gente fala ou quando vocês ouvem algum palestrante dizer algo estritamente motivacional, pode ser que não faça sentido isso na vida de vocês. Às vezes vocês estão com contas atrasadas, sem conseguir um emprego, ou com um filho doente, ou com o pai e a mãe no hospital, ou passando alguma outra necessidade, seja ela qual for, como por exemplo a perca de um parente, de um amigo. Todas essas questões, todas essas dores que todos que aqui estão ouvindo o Evangelho pode ter passado ou ainda poderá passar, são as questões das vicissitudes da vida. Então a emoção é importante sentir porque nós falávamos neste Evangelho das Emoções. A emoção, ela indica que o seu corpo está tentando organizar o que está acontecendo com a notícia ou com a situação que está acontecendo. Então a emoção, ela é organizadora do corpo. Como por exemplo, quando nós temos o medo, o corpo se prepara para fugir. Ele acelera os batimentos cardíacos, enfim. Ele vai acelerando o corpo para que possamos sair daquele ambiente. Por isso que muitas pessoas que têm a síndrome do pânico, que é o medo constante, elas estão em extremo alerta ou querendo sair ali dos ambientes aonde está ocorrendo naquele momento o pânico. Então a emoção nós vamos sentir, ela é nata do ser humano e também depois que nós desencarnarmos, nas camadas mais próximas da Terra, nós ainda sentiremos, porque ainda teremos o corpo perispiritual, que ele é uma cópia do nosso corpo material. Lembrando a aulinha de perispírito, o corpo ou o perispírito, ele é adequado ao planeta a qual o espírito está encarnado naquele momento. Então, o nosso corpo físico da Terra, é adequado e preparado para as questões aqui da Terra. Todas elas, todas as que nós passamos aqui, este corpo já veio preparado.
Então nós vamos para as emoções novamente. As emoções também servem para uma organização psíquica nossa e para entendermos o processo a qual nós estamos passando. E também organizar o nosso psiquismo. O sentido, será o que acontecerá depois, ou seja, o sentido sobre a emoção, o que vem depois, será então o nosso propósito de vida. Tá difícil entender? Vamos lá então dar exemplos. Lembrando que nós temos o ideal espírita. O espírita entende então uma das questões básicas do espiritismo. Se eu fizer algo contra o outro, eu terei responsabilidade. Responsabilidade espiritual. E terei depois que resgatar de alguma forma com esse outro. Então eu sou responsável pelo que sai da minha boca, pelo que eu penso e pelo que eu faço. Tanto que o regime, ou seja, a dieta do espírita, é a dieta do pensar, do falar e do agir. Nós temos que pensar muito, avaliar muito, porque através dos nossos pensamentos nós podemos acionar o outro. Nós temos também que pensar no que falamos, porque André Luiz vai nos dizer que somos responsáveis pelo que plasmamos na memória dos outros através das nossas verbalizações. E também, através do que fazemos, do que executamos com as nossas mãos, nós somos responsáveis. Então o Espiritismo, ele vai te dar a responsabilidade de vida. Então se alguém fez algum mal contra você, vai te provocar uma emoção de dor, de raiva, de surpresa. A emoção você vai sentir. O sentido que vem após a emoção, lembrando que a emoção pode durar algumas horas ou alguns dias, depois que passar o processo emocional, o que reside em nós é o sentimento. Para o espírito, então, o que vai residir é o sentimento de compaixão. Eu tenho compaixão por este irmão que me fez mal. Vou orar para ele. Vou externalizar a minha caridade moral para com este irmão e deixar que ele siga o fluxo de vida. Então, isto é ter um ideal. O espírito de missão que nós estamos falando aqui hoje é vivenciar em cada momento da sua vida como se você fosse um espírito missionário, porque você é. Lembrando que todos nós ficamos no psiquismo como se somente grandes mentores fossem missionários. Chico Xavier foi um grande missionário. Francisco de Assis, Divaldo Franco e tantos outros grandes missionários. Sim, foi grandes missionários, arrebatou muitas multidões, escreveu muitos livros, enfim. Eles tiveram uma missão muito grandiosa. Porém, você tem uma missão e ela é a primordial. O espírito de missão, então, vai nos dizer: a nossa própria evolução já é uma missão. Temos também a missão com a nossa família, com o nosso grupo de trabalho, com os nossos vizinhos e com as pessoas que circulam nas nossas vidas. Ter um espírito de missão, então, é entender dentro de você que você é um missionário, mesmo que ainda não seja no sentido mais material da palavra, ainda que você não seja um trabalhador exponencial, aquele que arrebata multidões, você já pode expandir o seu espírito de missão hoje. Porque nós nunca sabemos o que pode ecoar no outro daquilo que nós fazemos com o outro. Preste bem atenção nisso então. Aquilo que você representa para o outro, seja seu esposo, seja sua esposa, filho, filha, primo, vizinho, colegas de trabalho, naquele momento você talvez seja o missionário mais próximo que possa ajudá-lo. Então tenha um espírito de missão em cada momento da sua vida. Às vezes nós temos os palestrantes, podemos ouvir os vídeos no YouTube, na rádio, na TV,
Podemos ir a um centro espírita, podemos até ler livros de grandes missionários. Mas às vezes nós queremos simplesmente dividir com um amigo, com um irmão, com uma pessoa que está próxima de nós alguma angústia. É aí que entra o seu espírito de missionário. Porque aquele que está preocupado apenas consigo e com o seu egoísmo, ele não vai conseguir parar e realizar ali a caridade moral. Então, somos espíritas, temos um ideal, temos um sentido de vida, por que nós estamos aqui. E ali, quando nós entendemos o sentido de vida, quando nós entendemos a reencarnação, as leis divinas, nós evitamos blasfemar contra a vida, contra Deus, contra a espiritualidade amiga. Nós passamos então a ter um sentimento de gratidão, de positivo com a vida, sem ser um positivismo tóxico. Por que, William? Porque o positivista tóxico, ele não vai perceber que a vida sim tem seus problemas. A diferença é que o espírita vai entender o problema e as vicissitudes como adversidades que fazem a gente crescer. A partir deste momento, nós não vamos adorar a dor e ficar em cima da dor, mas entender a mensagem. Enquanto que quando a gente lê uma mensagem motivacional, parece a primeiro momento, ou muitas pessoas acreditam que é para que nós nem olhássemos para o problema. A gente tem que olhar e tem que entender por que o problema está ali, por que o problema está voltando, o que este problema quer me dizer. São ciclos que se repetem. Tudo isso faz uma chamada de atenção profunda nas nossas vidas. Tem algo que está se repetindo, tem algo que eu preciso rever. Então, fiquemos atentos. A partir daí, então, ter um ideal, ter um sentido de vida, nós vamos olhar e entender que no sentido de vida somos espíritos, estamos aqui numa roupagem física, estamos aqui para ter uma experiência de aprendizados e também somos espíritos missionários. Seremos espíritos puros um dia. Seremos espíritos de extrema evolução, que vai nos dar a oportunidade no futuro de abranger grandes coletividades. Pode ser que hoje não faça sentido para você, de você pensar que um dia você vai ser um espírito de grande missão. Mas será, todos nós teremos essa oportunidade na linha da eternidade, de aprendermos mais sobre as leis divinas e de crescermos, de nos orientarmos, de evoluirmos. A partir daí, então, nós vamos começar a desenhar nas expressões íntimas do nosso inconsciente um novo modo de vida. Ter uma missão, então, ou ser um espírito missionário, não quer dizer que você será grande palestrante ou que vai escrever muitos livros, porque nenhum missionário começa com grandes multidões. Nós começamos no pequeno. E se este missionário hoje já tem muitas multidões que segue ele vai entender também o valor do micro, de atender, de auxiliar uma pessoa no individual, que às vezes será uma potência muito maior do que a coletividade. Então não adianta, às vezes, nós falamos no coletivo, numa palestra, para 100, 200, 300 pessoas. Porém, todavia, às vezes, num encontro individual com o outro, como um espírito de missionário, talvez aí você, no momento em que você vai dialogar com um colega de trabalho, ou no momento em que você vai dividir com um amigo, com um familiar, você vai conseguir mudar o psiquismo e transformar esse psiquismo para o bem. Sem, pessoal, tentar fazer isso como uma imposição de verdade. Olha que bonito, nós falamos tanto no Evangelho deste ano, da espiritualidade no cotidiano. Não é impor crença a ninguém. Nós conseguimos tanto
falar de Deus, falar de amor, falar de Jesus só com os nossos exemplos. Quando nós ouvimos o outro com a caridade da escuta, sem julgamento, nós estamos fazendo o que Jesus fazia. Quando eu aconselho o outro com o mais fundo da minha alma, sem julgá-lo, eu estou fazendo o que Jesus faria. Quando eu estou dando espaço para o outro ser o que quiser até o momento em que ele vai conseguir a mudança, eu estou fazendo o que Jesus faria. E é nesse momento em que o outro ficará muito mais receptivo a qualquer ajuda vibracional. A mudança, então, já será ocasionada. Nós temos no nosso pensamento que a mudança só vai ocorrer quando o outro vier para a nossa religião. Sendo que qualquer religião vai dizer sobre o amor, sobre a evolução, sobre a melhoria como ser humano. Todas elas falam. Muitas das vezes as pessoas vão mascarando, mas quem mascara somos nós que estamos aqui neste momento encarnados, porque temos preguiça da mudança. Mas toda religião, ela vai te estimular a uma mudança, uma melhoria interna, cada uma com a sua proposta. E aí nós vamos identificando que cada um tem o seu ideal, como nós falávamos. Porém, qual é a sua missão? Tenha um espírito de missão. Se você dar aula, se você é professor, qual a sua missão? A sua principal missão. Qual a missão principal que você vai ter na sua vida familiar? Qual a missão principal que você vai ter na sociedade? Qual a missão principal que você vai ter com as pessoas que estão à volta? O missionário, então, ele é aquele que dedica ao amor de Deus. Capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o item é o 6, a parábola do semeador. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Então cabe muito com o que nós falamos hoje sobre termos um espírito de missão. Sermos missionários com Jesus. Eu até brincava quando eu estava na mocidade, eu falava com os meninos, vamos pedir a Jesus para sermos os funcionários, aqueles que acabaram de ser contratados, o trabalhador do Cristo. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passam ele de letra morta e que como a semente caída sobre pedregulhos nenhum fruto dá? Olha só que interessante, né? Então muitas pessoas olham, veem, escutam o Evangelho e simplesmente não o utilizam neste momento para nada. Ficam ali dormindo como sementes que estão adormecidas. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizadas nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos. Isso é realmente muito problemático. Aqueles que chegam ao espiritismo pela curiosidade e que não saem dessa fase. Essa fase, pessoal, ela pode ser extremamente necessária para convocar aqueles que querem chegar à espiritualidade. Ah, eu sou doido para ver um espírito, ou a gente vai lá nos casos, aquelas coisas que nos chamam a atenção, e de vez em quando nós até voltamos para essas questões de casos, de contos surpreendentes. Porém, a gente não pode ficar só neles, porque essa não é a verdadeira missão do espírita. A verdadeira missão do espírita é transformação e mudança moral, de conduta e de ética, e a caridade. Caridade, fora da caridade não há salvação. Então o conto, as histórias podem até ter nos chamado para o espiritismo, podem ter nos despertado,
Os livros espíritas que contam casos de reencarnação são ótimos, são maravilhosos, convocaram milhares de pessoas para o espiritismo e que bom que eles existem, graças a Deus, graças à espiritualidade. Milhões de pessoas chegam por ano ao espiritismo devido a esses livros. Porém, nós precisamos da parte de aprendizado do Evangelho e a partir daí de execução do Evangelho no nosso dia a dia. E são esses detalhes que nós trabalhamos aqui no Evangelho. Se nós ouvirmos aqui e executarmos e lermos o Evangelho, nós chegaremos muito melhor ao plano espiritual. Nós resolveremos muitas questões kármicas nossas. Então a verdadeira missão do espírita é aprender a amar e amar de verdade, amar até que doa, amar sem esperar recompensa, caridade moral e material. A partir daí, nós vamos ter uma evolução. Então, os casos materiais, eles servem para acordar. Tanto que, se vocês repararem, a espiritualidade hoje em dia já não tem tantos mais eventos de questões materiais, de espíritos materializados. Porque essa fase passou. Emmanuel falou com Chico. Chico fez uma sessão de materialização. Algumas. Chamou a atenção de muitas pessoas. Um dia, Emmanuel se materializou como ele era em Roma, como soldado Públio Lentulus. Ele se materializa com uma tocha acesa na mão. E todos veem o espírito de Emmanuel. E ele fala: essa será a primeira e a última vez da minha aparição. A missão do Chico é com as letras, porque os livros sim são imortais. Esse espírito materializado aqui, ao acabar a materialização, acabou. Quem viu, viu. Mas os livros ficarão eternizados e de fato foi e de fato é. Os livros do Chico ainda nós temos aí talvez muitos séculos de estudo. Os mais de 500 livros de mensagens de histórias. Então, os livros permanecem, a palavra. Mas o que permanece ainda mais de Chico é a sua essência. O que ele fez em vida, a sua caridade. Nós podemos não saber quantas cartas Chico psicografou, mas sabemos que ele ajudou muitas pessoas. Então o que fica é o sentimento, o que é provocado. Então o missionário, ele deixa nos outros a essência. Vocês podem esquecer tudo que eu falei aqui neste momento de evangelho ou nos outros, mas a vibração que eu deixei aqui ninguém esquece. Então deixe a sua marca vibracional de amor na caridade moral em cada momento da sua vida. Esse é o espírito de missão do espírita. Continuando o texto, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, isso mesmo. Olha só, pessoal, do que adianta nós lermos um texto profundo, por exemplo, como de Chico Xavier, de Divaldo, de tantos outros, Raul Teixeira, tantos outros, e isso não nos provocar nada? Vamos ler de novo, então. Porque são textos profundos. O espírito missionário, ele precisa se aprofundar nas suas leituras. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai na terra boa e dá frutos. Olha que importante. Importante, necessário e também atual. Porque não adianta o excesso de conteúdo. Às vezes, é o que eu falo sempre aqui no Evangelho. Se você ouvir uma palestra por semana, mas que ela seja tão boa e profunda que te faça executar o que você ouviu no seu cotidiano, já é de grande valia. Você já tem um espírito de missionário, porque você está entendendo que toda a informação que te chega pode ser para uma grande ajuda para a sua vida espiritual e material. Vamos então para o nosso momento de passe, vibrando, voltando mais neste momento os olhos para a espiritualidade,
Respirando profundamente, é momento de troca energética, momento em que a espiritualidade se aproxima de nós para aplicar o passe. Vamos vibrar, vamos elevar os nossos olhos para o plano espiritual neste momento e pedir a Deus. Jesus nos ensinou a pedir. É momento de passe, nós estamos próximos à natureza, num campo bem florido, com muitas árvores floridas. Aqui na cidade onde eu moro, essa época, a época do ipê rosa, muitos ipês. Vamos trazer a energia dessas flores e nós vamos respirando profundamente, absorvendo os bons fluidos da natureza, do sol. E nós vamos neste momento trocando de energia com a natureza, entrando energias mais sutis, mais leves, e deixamos as energias mais pesadas. Que tudo na natureza se transforme em outra coisa. A espiritualidade vai encaminhando e nós vamos trocando fluidicamente. Se você tem algum pedido, está passando por alguma situação, algum adoecimento físico ou espiritual, se sabe de alguém que está precisando de orações neste momento, vibre, peça. Vamos fazer a caridade moral. Tem alguém perto de você que está internado, doente, precisando de uma vibração, recém-desencarnado. Vamos vibrar por essas pessoas. Vamos vibrando, elevando os nossos pensamentos mais uma vez, irradiando para essas pessoas com muito amor, com muito carinho. Vamos vibrar. Jesus nos ensinou a orar e a pedir, e Deus, o nosso Pai, sempre nos conduz. Vamos ter fé, irmãos e irmãs. Jesus, tenho vontade de fazer o que mandas, cumprir os teus mandamentos, vencer fraquezas, corrigir pensamentos, enfrentar problemas e desatar-me de tudo que me amarra e impede de ser feliz. Mas as dificuldades são grandes, por isso minha alma se agita e busca socorro com o teu amor. Tudo se torna mais fácil e agradável, as dificuldades perdem poder sobre mim e se deixam ver como ensinamentos que beneficiam. Abençoa os meus propósitos, Jesus. Quero me realizar, amar, ter boa disposição de espírito. Acreditar que a vida merece ser bem vivida. Mostra-me os caminhos que devo tomar, as palavras que devo usar. Como olhar as pessoas, compreendê-las e perdoar-lhes os defeitos, ódios e paixões. Com a tua bênção encontro o caminho da alegria, mesmo que surjam horizontes difíceis, ferozes. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Agradecemos a Deus pela oportunidade deste Evangelho. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, que neste momento deste trabalho nós conseguimos absorver um pouco do que é ter um espírito de missionário. É aquele que segue os passos do Cristo, que vivencia em cada momento o pensamento: sou um espírito imortal. Estou aqui não à toa, para aprender, para realizar e praticar. Praticar aquilo que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo, e ver cada momento, cada segundo de vida como oportunidade única de crescer e de fazermos a caridade. Porque a vida só vale a pena assim, amando e distribuindo os dons divinos. Sendo assim, com muito amor, com muita alegria, pedimos autorização ao nosso Mestre Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, agradecendo a Deus esse momento, esta oportunidade, momento de Evangelho, momento de oração. Eu agradeço a cada um de vocês. Deixe aí, por favor, pessoal, o nome, a cidade, o estado. Também curta o Evangelho, ajude o nosso Evangelho no Lar. Um abraço. Fatinha Viana, sempre aqui nos ajudando. Edilane Cabreira. Luciana, um grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Marco Antônio, um grande abraço. Bete Gomes, um grande abraço. Emília de Moraes, um grande abraço. Sidney Bica,
Deus abençoe. Marlene Sodré, um abraço. Maria Horner, um abraço. Iva Araújo, da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Lara Brito, um grande abraço. Teresópolis, Rio. Lenice Pessotto, São Paulo, capital. Márcio Pontes. Gil Denice Carvalho, um abraço. Tamires, um grande abraço. Shirley Alexandrina, de Goiás, um abraço, pessoal de Goiás. Antônio Lopes Júnior, Salvador, Bahia, um abraço também, pessoal da Bahia. Delclay, um grande abraço. Alberto Mazola, da cidade de São Paulo. Clarice Costa. Maria Conceição, de Recife, Pernambuco. Maria Isabel. Ieda Alcântara, da cidade de Manaus, no Amazonas. Isso aí, pessoal, coloca a cidade, tá? Tem algumas pessoas que não estão colocando. Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Nelson Rocha, de Araraquara, São Paulo. Ângela Loures, um grande abraço. Ana Martins, Deus abençoe. Gislene Assunção. Vanessa Gutierrez, Sandra Bertani, um abraço. Norma Oliveira, do Rio de Janeiro, capital. Lucília Rodrigues, grande abraço. Marisol, São Pedro e São Paulo. Branca Ramos, também de São Paulo. Delaila, de Osasco, em São Paulo. Ana Cristina Naves Martins, de São Paulo. Aliás, Neves, Ana Cristina Neves Martins, de São Paulo. Maria de Fátima, um grande abraço. Ivone do Paraná, Deus abençoe. Maria Cristante também, um grande abraço. Rio Verde de Goiás, a nossa Natalícia Fonseca. Cristina Rodrigues de Jesus. Branca Ramos, São Paulo, capital. Deus abençoe. Kelly do Rio, grande abraço, minha amiga. Jobert, acho que é isso mesmo, Jobert, um grande abraço. Acho que ele é do Chile, pelo que ele colocou aqui. Um grande abraço. Veio do Chile e agora está no Brasil. Um grande abraço, meu amigo, Deus abençoe. Caco de Baden, na Alemanha, Deus abençoe, um abraço. Laís Haddad, um grande abraço. Milene de Santa Catarina, também Deus abençoe. Maria José, um grande abraço. Márcio Pontes. Aline Silva, um abraço, minha irmã. Sabrina Preste, Ricardo Bermudes, da Alemanha. Lúcia Andrade, de Itaboraí, no Rio. Estava sumida, né, Lúcia? Um grande abraço para você, que bom que você está de volta. Deus abençoe. Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Quero agradecer a vocês. Desejar um excelente mês de julho. Esse mês possa vir aí muito abençoado para todos nós. Um grande abraço para cada um de vocês e até domingo que vem, se Deus quiser.